Pedimos o favor de manter o telemóvel ligado, filmar, fotografar e partilhar tudo no Instagram, Facebook, Blue Sky, TikTok ou naquela rede social que o Elon Musk estragou. Obrigada e boa campanha! Festa, conversa do Bloco de Esquerda aqui em Aveiro. Portanto, é muito bom ver esta sala cheia e esta sala também. Isto é o que se chama 2 em 1. Portanto, o Bloco está a fazer coisas fantásticas. Um comício em 2, ou 2 comícios em 2 salas. Muito bem. É um prazer muito grande eu pessoalmente estar em Aveiro, é uma cidade que eu conheço bem, conheço há muitos anos. Trabalhei aqui quer em diversas estruturas, mas principalmente no Teatro Aveirense e também na Filarmonia das Beiras. E, portanto, é uma cidade onde eu pude acompanhar, principalmente nos últimos tempos, o crescimento de estruturas culturais e artísticas que estão a crescer na cidade e que merecem todo o nosso apoio e reconhecimento. Já agora que vos falei de atividades culturais, quero-vos dizer... Bom, eu não vim aqui para vos contar histórias, mas vou começar por contar uma. Eu aproximei-me do Bloco de Esquerda por causa da política cultural e do programa de política cultural que o Bloco apresentava. Naquela altura, e ainda hoje, o Bloco era o partido que tinha a mais correta, do meu ponto de vista, estratégia de política cultural. Desde logo porque se entendia que a política cultural não é a programação, ou melhor, a programação faz parte da vida cultural, mas não, da política cultural, mas não é a política cultural no seu todo, e, portanto, defendia também, obviamente, um reconhecimento, um apoio correto e digno das estruturas de criação artística, das estruturas de apresentação de espetáculos, mas também a importância de dar apoio e perceber o trabalho que era feito pelas estruturas de animação cultural, por aquelas estruturas que trabalham com a população, aquelas estruturas que fazem trabalho de desenvolvimento de projetos artísticos com a comunidade, que deveriam ter, obviamente, um apoio oficial em programas paralelos ou idênticos, ou, enfim, outros programas, para além daqueles que são os regulares de apoio aos projetos artísticos. Enfim, eu aproximei-me do Bloco por causa desta política, deste trabalho todo que fui fazendo, com os camaradas do Bloco no Porto, e depois, obviamente, trabalhei nas outras áreas e até fui eleito autarca, imaginem vocês. Bom, e o que é que acontece? Mas acontece que, independentemente de trabalhar em todas as frentes que é necessário para o crescimento do Bloco de Esquerda, eu reconheço que o Bloco é um partido que tem um grande histórico na política e na defesa da política cultural, de uma correta política cultural. Nomeadamente, só para dar 2 exemplos. Foi o Bloco que conseguiu, depois de muitos anos de trabalho, que conseguiu criar a rede de teatros. E também foi porque, graças ao Bloco, que se foi criada o Estatuto o Estatuto dos Profissionais das Artes. E esse trabalho é reconhecido por toda a classe artística portuguesa. Sabemos que foi o Bloco que fez isso. É evidente que há coisas a melhorar. E estas plataformas, digamos assim, que eu falei agora, dos artistas, da profissionalização dos artistas e também da rede de teatros, são documentos que precisam de ser melhorados, é evidente. Mas há também outras coisas que é preciso tratar, nomeadamente continuar a trabalhar nos direitos daqueles que trabalham nas artes e principalmente aqueles que trabalham
com a população no desenvolvimento de projetos artísticos. Mas para isso, estamos seguros porque vamos continuar a defender estes valores com os novos deputados do Bloco que vão ser eleitos no próximo domingo. Bom, eu não vou estar aqui sozinho, como vos disse, isto é um comício-conversa, conversa-comício, festa também. Vou-me sentar aqui e vou pedir para darem a vossa atenção à Paula Cosme Pinto. Bom, a Paula, como sabem, é uma voz autorizada na escrita de textos sobre o feminismo e inovadora na forma como escreve sobre esta temática e, para além disso, é uma grande mobilizadora dos jovens para estes assuntos. Estes e outros, mas principalmente estes assuntos. Paula, obrigado pela tua presença e eu começava por te... Enfim, eu acho que as redes sociais têm apresentado um conjunto de perigos para todos nós, para a sociedade, para as crianças, para os jovens e não só. E eu perguntava-te, em relação às mulheres, há também perigos nas redes sociais? Podes falar sobre isso? Eu acho que precisamos de ficar aqui até às 5 da manhã para falar sobre este tema. Não é se há, é quais são e quão graves eles são. E eu posso falar disto, antes de mais, uma boa noite a todos e a todas. Desculpem, que falta de educação. Eu fico muito... Enfim, este é um tema que me é particularmente caro, porque enquanto mulher jovem a escrever na opinião pública, enfim, sobre um tema como a igualdade de género, a resposta que tive ao longo desta última década em que me dediquei muito proativamente a esta atividade, eu posso resumir em insultos, difamações, ameaças de violação em grupo, ameaças de morte, e isto tudo, este tipo de agressões surgem sempre onde? No mundo digital. Portanto, para mim não é novidade que esta violência exista. Pelo contrário, eu sei que já me foram feitos ataques concertados, são perfis falsos, portanto, eu sei o que é receber mensagens à meia-noite a dizerem coisas como é melhor ires ver se está tudo bem em casa antes de adormeceres. Portanto, enfim, não é agradável, uma pessoa, infelizmente, habitua-se porque não há outra forma ainda, mas é importante refletirmos um bocadinho porque é que isto acontece. E vai logo à questão da legislação. É que o mundo digital tem sido e continua a ser assim um género de terra de ninguém quando falamos da lei. Nós tivemos recentemente uma diretiva da União Europeia, quer dizer, que entrará em vigor e que pune estes discursos de ódio online e principalmente a violência online contra as mulheres e que, se tudo correr bem, entrará em vigor e fará o seu trabalho. Mas até agora era um terreno de impunidade. Portanto, é um terreno muito fácil e fértil para, por exemplo, propagar discursos sem qualquer tipo de penalização. Então, é muito fácil. E essa propagação, depois, o que é que lhe acontece? Normaliza. Porque quanto mais estes discursos lá estão, ninguém é punido por isso. Pode-se dizer a uma mulher que escreve na praça pública que ela é... enfim, acho que não vou dizer aqui os insultos, que já a Marisa está ali, também os conhece bem, acho que uma vez até escrevi uma crónica sobre aquilo que te chamavam, que pensei assim, não é só a minha, ela também, pronto, já não estou sozinha. Mas enfim, chamam-nos as piores coisas e ameaçam-nos das piores coisas, como por exemplo, não há nada de agradável em receber uma ameaça de violação em grupo, não é? Devias ser violada em grupo para ver se te calas. Bom, enfim, isto é muito grave, mas demonstra o sentimento de impunidade e de normalização destes discursos. E depois, esta normalização leva-nos também a um aliciamento muito fácil de públicos mais jovens que nós todos sabemos que andam nestas redes sociais. Nós sabemos, e a extrema-direita também sabe, e sabe-o bem, e usa-o de forma muito estratégica.
Eu acho que nos tempos que correm já toda a gente ouviu falar daquela série da Netflix, a adolescência, e as pessoas ficaram muito chocadas. Para quem trabalha estas matérias, isto é um tema que é falado, pelo menos, diria, há uma década, que sabemos que estes grupos existem. Que este aliciamento dos miúdos das redes sociais, no universo digital, é feito de forma muito estratégica. E isto tem verdadeiramente de nos preocupar, porque é muito eficaz. Isto vai ao encontro do quê? Isto bate numa altura em que os jovens, principalmente os jovens rapazes, vivem aqui um momento também de redefinição do que é a masculinidade. Nós empoderamos, e muito bem, as raparigas ao longo dos últimos anos com uma série de políticas com vista à igualdade de género. Mas, a miúdo, esquecemos-nos de levar os rapazes neste barco. Portanto, o que temos aqui é, imaginemos assim, uma panela de pressão, não é? E os jovens rapazes, principalmente os jovens rapazes, estão lá dentro. E estão num momento em que as mulheres já sabem dizer não. Não é? Sabem o que querem, como querem, inclusive debaixo dos lençóis, que é uma grande novidade nas dinâmicas entre homens e mulheres. Portanto, elas já sabem dizer não. Portanto, a palavra do homem já não é lei. E isto faz uma grande diferença na dinâmica relacional. Ao mesmo tempo, estamos aqui a ver gerações que são muito afetadas pela precariedade, a dificuldade de acesso ao mercado laboral, a salários muito baixos. E isto afeta o quê? Afeta aquilo que também são os estereótipos da masculinidade. Porque aqui vos digo uma coisa, nenhum homem é verdadeiramente livre nas teias do machismo. O machismo também tem um guião totalmente prescritivo para os homens. E ou o cumprem, ou também são violentados. Olhemos, por exemplo, para os homens LGBT. Não é? Não cumprem o estereótipo. E aqui há o estereótipo que é o homem tem de ser ainda o provedor económico, tem de ser poderoso, tem de ser rico. Numa altura de crise em que tudo isto é muito difícil para os rapazes, o que é que eles encontraram? Encontraram estas pessoas muito espertas da extrema-direita que nas redes sociais lhes vendem assim uns soundbites, umas fake news, que por um lado lhes dão assim um género de suposto colo, que é anda cá que eu vou-te dar colinho aos teus desconfortos e ansiedades, e ao mesmo tempo arranjam uma figura para culparem. E essa figura quem é? Acima de tudo, as mulheres. A culpa é das mulheres. A culpa é da demanda das feministas. A culpa é delas. E associada a isto, a culpa é da agenda de esquerda que defende as feministas. Não é? Portanto, não é de admirar. Não é de admirar que depois os rapazes, que vivem aqui um momento de redefinição, se deixem levar por estes discursos, embarquem neles. Até porquê? Porque dentro do universo das redes sociais há uma validação muito imediata. Não é ao acaso que os rapazes violam uma rapariga e filmam. Filmam porquê? Porque querem a validação daqueles da extrema-direita que estão lá para lhes dar uma palmadinha nas costas, um like, ou mandarem uma mensagem a dizer fizeste bem. É isso mesmo, temos de fazer isto a todas. Portanto, há ali uma validação muito imediata. Isto, aliado a um sentimento de impunidade, porque na verdade a justiça também não tem funcionado, leva a que estes rapazes considerem que isto é normal. O que acho que temos todos de desmontar aqui é sentarmos-nos, mais do que enxovalhar esta nova geração de rapazes que seguem cegamente aqueles que lhes deram colo. Um suposto colo, mas que é muitas vezes interpretado como colo, como sentido de pertença, talvez esteja na altura de nós também nos sentarmos com algum sentido de empatia e percebermos que também nós, gerações que chegaram aqui antes, muitas vezes não nos sentámos com esses jovens a ouvir os seus desconfortos e as suas angústias. Não demos capacidade de questionamento, não lhes demos as ferramentas no espaço da escola, que é essencial. A escola tem de ser um sítio de formação de cidadãos do futuro. Portanto, a educação para a cidadania e para a igualdade tem de estar em todas as escolas. É uma ferramenta para a vida, é essencial. E nós não lhes demos isto. Portanto, agora, é muito fácil só criticá-los. Mais difícil é sentarmos com eles com empatia e descobrirmos como é que vamos virar o bico ao prego. Paula, muito obrigado pela tua intervenção importantíssima e pelo teu alerta. Mas agora deixa-me perguntar-te uma outra coisa. Porquê é que aceitaste ser mandatária do Bloco de Esquerda? Bom, na realidade foi muito fácil. Não foi preciso pensar muito. Mas
se me permitem, eu sei que tenho assim um bocado, as pessoas acham que eu sou um bocadinho histérica por ser feminista, que sou um bocado apertalhada, enfim, mas eu na realidade sou uma lamechas e gostava de vos ler um poema que eu acho que de alguma forma responde àquilo que me fez ser a grande motivação para aceitar. E este poema chama-se Mulheres do Meu País. Deu-nos Abril o gesto e a palavra. Fala de nós por dentro da raiz. Mulheres, quebramos as grandes barricadas, dizendo igualdade a quem ouvir nos quis. E assim continuamos, de mãos dadas. O povo somos, mulheres do meu país. É um poema de Maria Teresa Horta, a quem tanto devemos. Bom, mas não é só isto. Não se livra assim de mim tão rápido. Outra das, obviamente, que eu acho que nós vivemos aqui, outra das grandes estratégias das aulas mais conservadoras à direita, e é histórica, é esta nós mulheres conhecemos de cor. Às vezes não sabemos muito bem como é que podemos reagir e deixamos-nos levar na ratoeira, que é a instrumentalização das mulheres para pôr mulheres contra mulheres. Porque quanto nós mais fomentarmos a desconfiança entre as mulheres e dissermos nem nas feministas se pode confiar, atenção, mais nós ficamos de pé atrás, porque no fundo isto é a história da vida das mulheres desde há muitos séculos, nós desconfiarmos umas das outras. Eu, quando aceito ser mandatária do Bloco, é dizer que eu não desconfio destas mulheres, nem dos homens que as acompanham. E não desconfio porquê? Porque ao longo destes anos, enquanto ativista, obviamente que fui observando sempre as movimentações políticas e reconheço no Bloco esta característica que para mim é muito importante, que é as mulheres não são um apêndice dos programas eleitorais que apresentam. As mulheres estão lá transversalmente em todas as medidas. E isso é muito importante. As mulheres não são uma adenda, não são aquele capítulozinho que pomos lá para ficar bem, check, acabou. Não são para enfeitar. Por outro lado, é muito importante também estarmos atentas aos sinais, que é na última legislatura houve uma redução de assentos parlamentares femininos. Regredimos 10 anos em termos de representação feminina no nosso Parlamento. Isto é inaceitável. Não pode acontecer. O que também nos mostra que a lei da paridade, enfim, tem as suas falhas e mais uma vez vai ter, como ouvimos já nas últimas notícias que saíram. Contudo, não basta votar em mulheres, entendam. O feminismo não vive de uma cegueira ideológica, como muitos querem vender. É preciso votar nas mulheres certas. É preciso votar nas mulheres que se fazem acompanhar de homens, que lá está, como dizia a Mariana no domingo, não as tratam como biombos de sala. É preciso votar em mulheres e em homens que realmente têm como inalienáveis os valores do Estado Social e do Estado de Direito. E o Bloco, quando olhamos para trás e pensamos na vida das mulheres e nos inúmeros projetos de lei que foram apresentados e algumas das grandes conquistas, como ainda agora tivemos recentemente a questão do casamento de menores, é uma lei do Bloco. Nós sabemos que a violência doméstica é crime público em Portugal, graças ao Bloco de Esquerda. Nós sabemos que o Bloco tem estado na linha da frente em questões tão distintas como a desigualdade salarial, como a representatividade, como os direitos na IVG. Portanto, o Bloco esteve lá sempre e fez. Não é? Há serviço feito, há serviço público feito. E quando há trabalho feito, eu acho que nós temos de acreditar que ele poderá continuar a ser feito. Não é? Portanto, é essencial votarmos em pessoas e elegermos deputados e deputadas que estejam alinhados com estes valores e que, na realidade, olhem para os problemas do país. Para o país real, não é para o país da pequenina bolha do privilégio, para o país real, para mim, para ti. E que não tenham as mulheres, lá está, como um refúgio de agenda, que de vez em quando lá pomos aqui uma leizinha para elas se calarem e ficarem contentes. Não, que tenham na vida das mulheres e na igualdade entre todos os cidadãos e cidadãs uma prioridade. Eu acredito que o Bloco de Esquerda é esse partido.
Paula, eu sou dos que acredito profundamente nas mulheres do Bloco, também nos homens, é evidente, mas acredito muito no trabalho que têm feito e no que têm ainda que fazer. Obrigado pelo teu testemunho, pela tua intervenção. Mas para continuarmos a falar destes aspectos de igualdade e não só, eu pedia para se juntar a nós aquele que foi durante muitos anos líder parlamentar do Bloco de Esquerda, o Pedro Filipe Soares. Boa noite. O Pedro foi realmente líder parlamentar durante largos anos, de não sei quantos, mas pelo Bloco de Esquerda, líder parlamentar do Bloco de Esquerda, e foi a primeira vez que foi eleito foi aqui pelo Círculo de Aveiro. E o que acontece é que ele manteve sempre à Distrital, à Conselho Distrital, uma ligação sempre profunda e ativa. Ó Pedro, estávamos aqui a falar dos direitos, da igualdade. Eu começava, se calhar, por perguntar qual o impacto na igualdade ao longo destes mandatos do Bloco de Esquerda, que importância teve esta política parlamentar do Bloco de Esquerda na igualdade? Boa noite a todas e a todos. À ala esquerda e à outra ala esquerda. Em Aveiro há duas alas esquerdas, não sei se já sabiam disso, aqui é assim que funciona. É um prazer estar no Distrito de Aveiro, permite-me começar assim, a gente quando está em casa, sente-se em casa e fala como se estivesse em casa e por isso responde às perguntas quando calhar logo a seguir. Até porque a história do Distrito de Aveiro, com a conquista de direitos das mulheres, que são na verdade conquistas de direitos civilizacionais de todas e de todos nós, é muito marcante. E está umbilicalmente ligada ao Bloco de Esquerda. O Luís Fazenda, o Francisco Louçã, que são agora candidatos do Bloco de Esquerda, e nós, com muita honra, o Luís Fazenda por Aveiro também, deram corpo à lei que depois ao projeto de lei que veio a tornar-se lei para garantir que não havia mais a regra de que entre marido e mulher não se mete a colher. E que a violência doméstica ia ser criminalizada em Portugal, que era crime público. Foi graças ao Bloco que isso aconteceu. Graças ao Luís Fazenda, graças ao Francisco Louçã, que deram a voz à luta de tantas e tantas mulheres do nosso país. Mas nessa altura não houve só coisas boas aqui no Distrito. Uma coisa que marcou muito a minha geração e que eu aprendi a respeitar muitas camaradas e muitos camaradas que fizeram parte dessa luta também, foi a exposição que mulheres tiveram. O último tribunal em que as mulheres foram chamadas a expor a sua vida por terem feito um aborto foi aqui em Aveiro, a poucos metros daqui. E foi esse um dos gritos que levou à formação do Bloco de Esquerda. Foi dizer que na nossa sociedade nós não podemos perder um referendo como aqueles. Não deveria ser referendo e nós não podíamos perder. E demorou. Foi quase 8 anos para que o Bloco tivesse feito força junto de outros partidos, fizesse todo o caminho junto de pessoas que não eram próximas do Bloco, algumas até de direita, para dizer que Aveiro não pode ser mais notícia por ter tribunal com as mulheres a expor as suas vidas. E conseguimos. Conseguimos neste concelho, neste distrito, que é também um dos mais conservadores do país. E por isso é de facto possível mudar até as pedras mais empedernidas da calçada, e Aveiro mostra que isso é possível graças à luta de tantas e de tantos camaradas. Essa é a força que este distrito tem. E não há neste percurso, porque acusam-nos ao Bloco de Esquerda, aqueles que querem caricaturar-nos, acusam-nos de ficarmos por causas, por sermos muito segmentados nas nossas ideias e de, na verdade, mudarmos muitas vezes de causas. E eles não percebem que estas nossas lutas, elas estão na nossa gênese, são a nossa identidade. Nós forjamos-nos assim porque não vemos o mundo de uma outra forma. Não é para nós aceitável que a desigualdade de género seja lei. Não, tem que ser terminada. E por isso, quando eu cheguei a deputado em 2009, na altura com o Nelson, com o Moisés, fizemos campanhas muito aguerridas na altura,
Nós, para terem a noção, 2009, já bem entrados no século XXI, havia ainda um contrato coletivo de trabalho no setor da cortiça em que dizia que para a mesma função os homens ganhavam mais do que as mulheres. E foi também essa mentalidade que nós ajudamos a mudar. E foi a força do Bloco de Esquerda que ajudou a ter essa ignomínia, tirar essa ignomínia da lei, que já não deveria ser permitida constitucionalmente, mas que na prática ainda existia. E por isso, estas lutas do Bloco de Esquerda, fora do Parlamento, dentro do Parlamento, vão a par desta conquista de direitos. Trocava algumas ideias com a Mariana sobre aquilo que nós hoje damos por adquirido. Lei da paridade, lei da igualdade de género, o fim da discriminação salarial, a violência doméstica como crime público. Aquilo que para nós é normal, acontece, decorre, existe, porque o Bloco de Esquerda foi motor das mudanças que ajudaram a essa alteração da lei. E esta é a força que nós aqui carregamos neste distrito de Aveiro. Para terminar, e agora para responder à pergunta, senão o Mário enxota-me daqui aos pontapés, eu não quero isso. Para terminar, dizer que essa também é uma das virtudes que o Bloco de Esquerda tem para mostrar na forma de fazer política. É porque esta ideia de que havia um espaço parlamentar e depois um espaço fora do Parlamento e que os dois não existem de mão dada, o Bloco rompeu com isso. As deputadas, os deputados do Bloco estão em todo o lado, às vezes até onde não nos querem nós. Vamos lá, porque sabemos que as lutas não são só o símbolo daquele momento, daquele instante, mas muitas vezes ultrapassam aquele acontecimento pontual. E essa também é a marca da nossa combatividade. E é por isso que nós mudamos todas estas leis, mas desengane-se aqueles que dizem que já não há mais nada para mudar. A Paula demonstrou como há tanto para mudar. E eu termino esta primeira intervenção com aquilo que a Mariana disse, e eu vou repetir ipsis verbis. Nós ainda achamos que a violação não deve ser crime público em Portugal, mas que país é este que considera que há uma violação, mas nós, se soubermos, não devemos fazer nada, as entidades públicas, se souberem, não devem fazer nada. Este país é que nós queremos? Não. O país que nós queremos é o país da empatia, em que todas e todos somos uns e umas pelos outros. E é isso que nós vamos conseguir mudar dia 18 de maio. Pedro, eu se calhar pegava nas tuas palavras sobre o que já foi feito aqui, nomeadamente em Aveiro, e perguntava-te sobre este tema, sobre as questões da igualdade, o que é que ainda falta fazer aqui em Aveiro? Para desanuviar um bocadinho o ambiente, há uma coisa que não conseguimos resolver. É quem é que tem o troféu gastronómico, são os ovos moles, se é o pão de ló de Ovar, se é o pão de ló da Aroca. Mas quanto a isso, eu sou fã dos três, e, como todos. Mas há muita coisa que devemos fazer ainda. A desigualdade salarial é um problema gritante. Existe. Nós conseguimos vencer a lei, conseguimos vencer as decorrências da lei que ainda mantinham esta desigualdade, que na verdade, fintavam o preceito constitucional e o preceito legal para manter na vida das pessoas, mas sabemos que uma realidade ainda tarda em nós conseguirmos fazer a diferença. Há uma coisa curiosa, eu até vou pegar um bocadinho eu estava ali a ouvir à escuta atrás, não me deixaram entrar para aqui, tive que ser às escondidas. O que a Paula estava a dizer sobre a relação entre os homens que têm uma consciência mais evoluída e o feminismo, e como eu também não consigo dissociar o feminismo da minha visão para a sociedade, creio eu, e felizmente ainda muitos homens também consideram o mesmo, e muitos jovens homens também consideram o mesmo. E um exemplo concreto deste aspecto histórico. Todos nós, da minha geração em particular para trás, ouvia sempre que há trabalhos de homens e trabalhos de mulheres. E que os trabalhos de homens, braçais, mais de força, tinham que ser pagos de determinada forma que as mulheres não conseguiam cumprir. E este exemplo da luta das mulheres corticeiras é extraordinário na consciência política como um todo de todas e todos os trabalhadores. Porque não foi uma luta só delas. Foi uma luta que elas usaram também para convencer muito conservadorismo que também existia entre os seus colegas de trabalho. Mas conseguiram, passo a passo, grão a grão, e, na verdade,
o contrato coletivo de trabalho que acabou com a desigualdade salarial entre mulheres e homens foi um contrato coletivo de trabalho que, fruto da luta de ambos, foi de melhoria salarial de todos e de todas. O que é demonstrativo que quando se ganha direitos, ganhamos todos. Mas quando se perde alguém que seja, perdemos todos. E desse ponto de vista, há muito que nós devemos fazer. Devemos trabalhar muito para que a lei chegue às pessoas, para que a consciência mude também para ser tão exigente ou mais do que a lei, para salvaguardar que as diversas esferas da nossa vida não são permanentemente segmentadas em função do género e que, já agora, que o Estado, de certa forma, também entrega muitas das tarefas que nós designamos por cuidados, quase numa lógica conservadora para património feminino de tratar. Não, não é. É de todos e deve ser de toda a sociedade. Isso ainda temos que mudar. Temos que garantir que esta ideia de que a mulher fica limitada na sua liberdade é algo que não só fragiliza a mulher, como fragiliza toda a sociedade. E eu creio que essa é uma consciência fundamental para nós salvaguardarmos. Porque nós somos todos tão mais livres, tão mais capazes e tão mais evoluídos quando todas e todos nós conseguirmos ter essa liberdade. E portanto, esse conservadorismo é aquele que eu estou em querer o Luís Fazenda, o Francisco Louçã, a Mariana, a Joana, o Fabian, o esforço reforçado do Bloco de Esquerda no grupo parlamentar conseguirá fazer, porque mostraremos uma coisa. E já agora, aqui no Distrito de Aveiro, mostraremos uma coisa muito fundamental. Por um lado, a Luís Montenegro, que não é verdade que aquilo que ele disse sobre a violência doméstica, que nós devemos olhar para o lado, que o problema é um problema estatístico que agora está a ser demonstrado. Não. É uma responsabilidade de todas e todos nós que temos que enfrentar e vencer. E, por outro lado, ao Pedro Frazão, para lhe dizer que nós não queremos mais exemplos como aqueles do Tribunal de Aveiro e estamos cá para garantir que Aveiro não anda para trás e que o país vai andar para a frente. Obrigado, Pedro. Tens toda a razão. Há ainda tanto por fazer. Mas para falar destes assuntos, e talvez de outros com certeza, vamos ouvir a coordenadora nacional do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua. Tinha-me avisado, mas isto de facto é sui generis. Ala esquerda. Eu ouvi. Eu não sei muito bem para onde é que me dirijo para começar este comício. Bom, muito boa noite a todas e a todas por estarem aqui neste comício em Aveiro, depois de ter ficado gente à porta, porque infelizmente não conseguiu entrar ontem no comício de Braga. Hoje, em Aveiro, arranjámos 2 salas para que toda a gente pudesse entrar e ninguém que tivesse de ficar à porta, ainda que se tenham que sentar no palco. E a Marisa que está ali de lado, num cantinho. Eu queria agradecer a presença dos 3, do Pedro Filipe, da Paula Cosme Pinto, do Mário Moutinho, por estarem aqui e agradecerem estes nossos comícios, festa, conversa. E queria, em particular, obviamente, agradecer à Paula ter aceitado este convite para ser mandatária do Bloco de Esquerda. Quando lhe pedi para ser mandatária, e confirmo, não demorou muito tempo a aceitar, quando lhe pedi para ser mandatária, quando lhe pedimos, queríamos que passasse precisamente esta mensagem sobre a importância do feminismo para o Bloco de Esquerda e para esta campanha em particular. E gostava de dedicar esta intervenção a explicar-vos essa importância, porque é que a Paula é mandatária, porque é que é tão importante para nós a luta feminista. Em primeiro lugar, e já aqui foi falado,
a propósito das redes sociais e da onda de violência, porque há uma onda neoconservadora que é uma ameaça às mulheres, que ataca as mulheres nos seus direitos, na sua vida, todos os dias. Há quem ache neste país que fomos longe demais. Fomos longe demais. Temos demasiados direitos, conquistámos demasiados direitos, pedimos demasiados direitos. Fomos longe demais na igualdade. Conquistámos demasiada igualdade. Fomos longe demais na nossa emancipação. Fomos longe demais na nossa voz. Falamos demasiado alto, falamos demasiado sério. Falamos a sério. E por isso fomos longe demais. Mas nós no Bloco entendemos outra coisa. Nós achamos que ainda não fomos longe o suficiente e queremos ir mais longe no direito das mulheres, mais longe no feminismo, mais longe na igualdade, mais longe na emancipação, mais longe na nossa voz, que ela chegue mais longe. Queremos ir mais longe na representação das mulheres, queremos ir mais longe nas oportunidades das mulheres, queremos ir mais longe na segurança e na liberdade, para que nunca uma mulher mais possa dizer que tem medo, seja do que for, só porque é mulher. E nós que somos mulheres sabemos o que esta frase significa. Em segundo lugar, convidámos a Paula Cosme Pinto e queremos falar sobre feminismo, porque, como já aqui foi dito, o feminismo, os direitos das mulheres não são uma flor na lapela. Não são o discurso que só fazemos no dia 8 de março e só fazemos sobre a violência doméstica. Não são promessas que nós fazemos para e sobre proteger as nossas mulheres. Porque as mulheres não precisam de proteção. Elas precisam principalmente de liberdade. Elas precisam principalmente de não ter medo. Elas precisam principalmente de não ser agredidas. É disto que as mulheres precisam, de liberdade, não é de proteção. As mulheres precisam de não sentir que vão ter um destino diferente só porque são mulheres. As mulheres precisam de sentir que não vão ter um caminho diferente só porque são mulheres. As mulheres precisam de sentir que não são tratadas de forma diferente só porque são mulheres. E por isso o feminismo está no centro da nossa luta, como tão bem explicava a Paula, sobre as razões de ter aceitado este convite. Está no centro da nossa luta. E só podia estar. O feminismo está no centro do Bloco de Esquerda porque as mulheres estão no centro da sociedade. São um alicerce da sociedade. Elas estão em tudo. E quando nós fazemos política, quando nós definimos as nossas prioridades políticas, fazemos-lo também por causa dos direitos das mulheres. Quando nós pomos no topo das prioridades a habitação, quando falamos sobre tetos às rendas, baixar o custo da habitação, garantir casa a toda a gente que precisa de casa, quem é que está na linha da frente do sofrimento de não encontrar uma casa e não ter uma casa para si, para os seus filhos? Quem é que sofre o medo de perder os filhos, como a Ana Paula? Em Lisboa correu o risco de perder os seus filhos. O Estado tirar os filhos a quem não foi capaz de garantir uma casa. Quem é que está na linha da frente deste sofrimento? Quem é que vê a vida em risco porque é obrigada a partilhar uma casa com o agressor, porque não consegue emancipar-se, sair de casa, encontrar a sua alternativa, encontrar a sua vida, a sua independência? Quem é que cuida? Quem é que gere os filhos, os netos, os sobrinhos, quando se juntam todos na mesma casa, porque não conseguem ter uma casa sua, para a sua família? Não são as mulheres? Não são as mulheres o alicerce da família e da sociedade que aguenta e que aguenta o embate sempre de todas as crises, em particular da crise da habitação? E o que é que o PS e o PSD dizem a estas mulheres e a estes homens que precisam de uma casa, que querem cumprir, querem com o seu salário pagar a sua casa e não conseguem? O que lhe diz é: esperem. Esperem, sentados. Esperem, porque estamos a construir e alguma coisa há de acontecer
daqui a uns anos. Esperem 5, esperem 10 anos. Acontece que nós não temos tempo para esperar. Nós esperamos demasiado. Nós esperamos demasiado a vida toda. Temos muita pressa de ser felizes. Temos muita pressa de ter uma vida boa. Temos muita pressa de nos emancipar, de ter liberdade, de ter acesso à nossa casa, à nossa família. Temos pressa para viver. Temos pressa para viver e queremos viver a vida por inteiro. E é por isso que o Bloco de Esquerda coloca no centro da sua política, da sua luta, da sua campanha, o direito à habitação, os tetos às rendas, a construção pública, descer o preço das casas. E esta é uma política para toda a gente. Para toda a gente. E porque é para toda a gente, é para as mulheres e pelos direitos das mulheres. É por isso que falamos de turnos. De turnos, de trabalho, de tempo de trabalho. Nas fábricas, na cortiça, no calçado, no têxtil, na saúde, nos cuidados, em todos os serviços de cuidados, nas IPSS, na distribuição, caixas de supermercado. Quantas mulheres trabalham por turnos e dão a cara pelos serviços essenciais? Tantas mulheres, tantos homens que trabalham no nosso país, mas é sobre as mulheres que depois do dia, ou depois do dia de trabalho ou da noite de trabalho, recai normalmente o segundo trabalho. Cuidar da casa, cuidar dos filhos, limpar a casa, garantir que tudo acontece como é suposto, manter aquela família. E por isso, porque muitas vezes são também as avós que substituem as mães e os pais, quando as crianças não podem ficar em casa, porque é preciso sair de casa às 4 da manhã e voltar às 9 da noite, quem é que cuida das crianças? São as avós que lá estão, são as tias, são as irmãs mais velhas que estão a cuidar das crianças. E por isso respeitar o trabalho por turnos, respeitar o tempo de trabalho, o esforço, dar uma recompensa por esse esforço, respeitar o tempo para viver é também garantir os direitos das mulheres. Porque, digam-me uma coisa, se nós conseguirmos reduzir o tempo de trabalho, se nós conseguirmos 4 dias de trabalho por semana, se nós conseguirmos respeitar quem trabalha por turnos e dar descanso a quem trabalha por turnos, quem mais, senão as mulheres à cabeça, vão usufruir e precisar tanto desse descanso, porque trabalham tanto todos os dias, em casa e fora de casa. É para as mulheres também que nós fazemos esta política, é para elas que falamos quando falamos de trabalho. E é para elas que falamos quando falamos sobre taxar os ricos. Os ultra, hiper, mega ricos, como diria o Nelson de Peralta. Os super ricos, os milionários, aqueles que têm mais 3 milhões, mesmo depois de descontar a casa própria, descontar aquilo que devem a toda a gente, e lá no fundo sobram 3 milhões. E nós o que propomos é pouco mais de 1%, 1,7%. 1,7% sobre grandes fortunas. E propomos que esse dinheiro possa ir para melhorar as pensões. Quantas mulheres têm pensões tão baixas em Portugal? Como aquela mulher que foi confrontar Luís Montenegro há uns dias, dizer-lhe que tinha trabalhado dezenas de anos, 50 anos, e que tinha uma pensão de 600 euros. A que Luís Montenegro responde, bom, isso é a sua carreira contributiva. Quanta falta de empatia é preciso ter para ignorar assim as condições de vida de uma mulher que trabalhou a vida inteira? E quantas trabalharam a vida inteira a limpar a casa, a cuidar dos outros, não descontaram e agora vivem com uma pensão de miséria? Quantas mulheres, quantas aguentaram este país desde manhã até à noite e agora têm uma pensão de miséria? É para isto que nós queremos taxar os mais ricos. Pensem na Ana Paula, que perdia os seus filhos porque não tinha uma casa. A Ana Paula paga 23% de IVA sobre a sua conta de telemóvel ou de internet, de que todos precisamos hoje em dia. A Ana Paula paga IVA sobre a eletricidade. 6% sobre uma parte, 23% sobre outra. Comparem e digam-me o que é mais justo.
se não é pedir 1%, 1,7% aos mais ricos dos ricos e garantir à Ana Paula IVA reduzido na sua conta de telemóvel, a ela e a toda a gente, IVA reduzido na eletricidade, acesso à eletricidade que precisa para aquecer a casa no inverno, para arrefecê-la no verão e uma casa digna. O que é mais justo? Uma pequena taxa sobre os milionários ou podermos garantir a todas as Ana Paulas do país que têm uma casa, condições, salário, uma vida que vale a pena ser vivida. Casa, igualdade na casa, no trabalho, na economia. Mudar de vida é responder pelas mulheres. Somos metade da população e tratadas como uma minoria tantas vezes. Às vezes até nos esquecemos que somos metade da população. Somos metade da população e tão invisíveis, às vezes, na história, nos grandes eventos, na política, nos grandes lugares de decisão, de tal forma que nós nos lembramos quando há mulheres, porque elas são especiais, aparecem naquele momento. E nós fizemos sempre isso. Pusemos sempre as mulheres no centro da nossa política e, como o Pedro Filipe dizia, mudámos a política. Arrastámos toda a política connosco. Foi isso que fizemos quando lutámos e ganhámos a lei da IVG. O que nós dissemos foi que as mulheres deixavam de ser invisíveis. O seu sofrimento nunca mais ia ser sofrido na clandestinidade, em casa, sozinhas, e depois só apareciam em público para serem humilhadas num qualquer tribunal deste país por uma lei humilhante que condenava as mulheres e não lhes dava livre acesso ao seu próprio corpo e à sua própria vida. Foi o Bloco de Esquerda também que juntou forças para legalizar o aborto, para garantir um aborto seguro em Portugal. Fomos nós, como já aqui foi dito, que levámos ao Parlamento pela primeira vez esta ideia de que a violência doméstica tem que ser crime público, porque todos temos a ver com aquilo que se passa dentro de casa, se aquilo que se passa dentro de casa é violência de género, se aquilo que se passa dentro de casa acaba em assassinato de mulheres. E nessa altura, foram 2 homens que aprovaram essa lei. O Francisco Louçã e o Luís Fazenda. Foram 2 homens que aprovaram essa lei. 2 homens que mudaram a vida a milhares de mulheres que foram protegidas por uma lei que consagrava a violência doméstica como crime público. Mas o Bloco não fez só isso. O Bloco, enquanto partido, que teve 2 homens na sua primeira eleição, mudou o partido por dentro. Fez no seu partido as leis da paridade que queria para o país e para a política. E por isso as mulheres têm uma voz no Bloco de Esquerda. E por isso as mulheres no Bloco de Esquerda não são a flor da lapela. Não são quem chamamos para a frente a determinados momentos. Elas estão aqui, de igual para igual. E por isso o Bloco de Esquerda é o primeiro partido da democracia portuguesa em que uma mulher sucede uma mulher na coordenação. O primeiro partido da sociedade portuguesa. Fomos nós. E pagamos um preço por isso. E digo-vos, não foi um acaso. Foi escolha política. Foi intervenção das feministas dentro do Bloco de Esquerda. Foi luta pela igualdade. Foi luta por paridade. É trabalhar todos os dias para ter listas paritárias, porque não aceitamos uma Assembleia da República que continua a ter muito mais homens que mulheres. Não aceitamos um país que continua a ser gerido apenas por homens e que teve uma única exceção, Maria de Lourdes Pintacilgo, como Primeira-Ministra. Não aceitamos esta exceção. Queremos mudar a política do país. Queremos mudá-la. Nós fomos sempre à luta. Sempre. Nós nem conseguimos conceber o quanto a política mudou porque o Bloco de Esquerda apareceu. E o quanto este país precisava e precisa do Bloco de Esquerda. Tantas mudanças que hoje nos parecem óbvias
e que nós arrastamos o Parlamento, arrastamos a lei, arrastamos o movimento e mudamos a sociedade. Se hoje Portugal é um país mais igual, se hoje conquistamos mais direitos, mais voz, mais liberdade, mais emancipação, isso deve-se ao Bloco de Esquerda e à forma como mudamos a política em Portugal. Somos nós, essa luta pela liberdade, essa luta pela emancipação, essa luta toda pelos direitos das mulheres. E voltámos a fazer isso quando a Marisa, no Parlamento, disse uma coisa óbvia. Metade do país são mulheres e metade dessas mulheres estão na menopausa. Uma coisa que ninguém tinha dito ainda. Porque as mulheres são assim invisíveis. Os seus problemas são invisíveis. A sua vida é invisível. Não se discute, é segredo, não se debate. Mas nós debatemos, mas nós discutimos, mas nós trazemos para primeiro plano esses temas, quer a extrema-direita goste, quer a extrema-direita não goste. É a nossa luta. E por isso, quero dizer a todos, homens e mulheres que lutam por um país mais igual. Homens e mulheres que querem derrotar a extrema-direita. Homens e mulheres que sabem que nós só seremos um país melhor, mais justo, mais solidário, quando reconhecermos todos os direitos das mulheres. Quando nos dermos toda a liberdade de podermos ser quem queremos, de lutarmos pela nossa felicidade, como queremos que o país lute pela sua felicidade. A todos, a quem quer a igualdade, a quem quer a justiça, a quem quer reconhecer o trabalho esforçado de todos, a quem quer tempo para viver, a quem quer ser feliz, a quem quer uma vida boa, vote no Bloco de Esquerda. Vote neste partido que todos os dias transforma a política portuguesa, que todos os dias luta pela igualdade. Vote no Bloco de Esquerda com convicção. Mudamos a sociedade portuguesa, mudamos a política portuguesa e vamos continuar a mudar. Muito bem, Mariana, muito bem, muito bem. Obrigada. Eu ouvi-te com toda a atenção do mundo porque tocaste nos temas centrais da nossa vida de hoje. E não deixaste de lado o tema da habitação. Nos últimos dias temos falado com milhares de pessoas no porta a porta. E não sei qual é a percentagem, mas ela é muito elevada das pessoas com quem falamos. O tema que mais os preocupa é o problema da habitação. Nunca mais me esqueço aquela frase, aquela jovem que ouvimos em Vila do Conde, dizia: eu não tenho idade para ter esta preocupação. E realmente é um tema que preocupa neste momento grande parte da população portuguesa. O outro aspecto que me parece importante referir é o facto de teres deixado ali aquela homenagem ao povo da Palestina. É que eu acho... Eu ia dizer que acho que em momento nenhum da nossa vida atual podemos deixar de lado ou esquecer ou passar por cima ou passar ao lado do que está a acontecer em Gaza,
perante a criminosa cobardia dos poderes europeus. E, portanto, Palestina vencerá. E obviamente, sublinhar tudo o que tu disseste e que tu falaste sobre a igualdade e os problemas e a não igualdade que ainda existe na sociedade portuguesa. Mas sobre esse tema e outros também, ainda vamos ouvir hoje o Luís Fazenda. O Luís Fazenda foi o primeiro líder parlamentar do Bloco de Esquerda. E foi ele, como aqui muito bem dito pela Mariana e também pelo Pedro, que iniciou debates sobre a violência doméstica, sobre muitos problemas da igualdade, como aqui foram referidos. O Luís Fazenda virá aqui daqui por um bocado, aqui falar connosco. Ó Pedro, já agora que estamos a falar do Luís Fazenda, qual é a primeira pergunta que farás ao Luís Fazenda quando ele for eleito no domingo? Já está. Oh, Mário. Direi como é que ele fará um drop the mic dizendo que o povo de Aveiro quer casas para viver. Muito bem. Já agora, Paula, a mesma pergunta para ti. Então, isto não é muito fácil porque eu acho que teria muitas perguntas para lhe fazer. Aliás, vou ter, não é teria, vou ter, certamente. Perguntava-lhe quanto tempo é que vai demorar até termos em cima da mesa melhorias para a IVG, para a lei da IVG, que não transformem a mulher neste ser que parece que são as más, as vilãs, as assassinas de bebés, as mentecaptas que não conseguem tomar decisões conscientes sobre as suas vidas e os seus corpos. Bom, agora Mariana, tiveste tempo para pensar, diz lá o que é que vais dizer ao Luís Fazenda quando ele for eleito no domingo. Vou dizer... Estás sem som? Estou sem som? Estou sem som? Vou-lhe dizer o mesmo que a minha mãe me dizia quando eu tirava uma boa nota de um teste, que é: não fizeste mais que a tua obrigação. E depois, não lhe darei as boas-vindas porque ele esteve sempre aqui na luta. Bom, camaradas e amigos, Luís Fazenda. Em tempo de guerra, é urgente defender a paz. É urgente defender a paz. Defender a paz. Mais armas. As armas levam à guerra. 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 Mais armas. Uma grande urgência. Combater o neoliberalismo. Combater o neofascismo. Uma grande urgência. Uma grande urgência. Uma grande urgência. Uma grande urgência. Combater o neofascismo. Combater o neoliberalismo. Combater o neofascismo. Combater o neoliberalismo. É urgente defender a paz. A liberdade de termos uma... Boa noite, saudações a todas e a todos. Agradeço a participação, o empenhamento de toda a militância. Nisto tem sido redescobrir as nossas causas todas
para a luta toda. Como a Ria de Aveiro é uma confluência de muitos braços, aqui também os juntamos. Queria falar-vos de algumas notas de campanha. A primeira, verificamos em muitas empresas, em muitas fábricas, um elevado número de trabalhadores estrangeiros. Indústrias, as mais variadas, setor exportador, outros setores, muitos trabalhadores estrangeiros. E verificamos que 99% deles não têm direito ao voto. Nós temos um problema novo, diferenciado e exigente. Temos uma divisão na classe trabalhadora entre trabalhadores que têm direito ao voto em Portugal e trabalhadores que não têm direito ao voto em Portugal. Para todos aqueles que, ao longo da vida e de muitas lutas, têm sido porta-estandartes da ideia de que os trabalhadores devem ser um sujeito político, é um problema muito importante. E por isso eu queria sublinhar que o Bloco de Esquerda é o único partido nestas eleições, e já não é novo defender isso, que pretende que todos os trabalhadores imigrantes que tenham mais de 5 anos de residência legal em Portugal possam ter direito ao voto. Há um problema... Para além de um problema de cidadania, para além de que há trabalhadores que pagam impostos, que têm todo um conjunto de direitos económicos em Portugal e não estão representados, não se sentem representados, não podem representar, e isso é a essência da democracia parlamentar, é a representação política, carece de haver um entrelaçamento de debate político, de opção sobre o país, de ideia de país, para que possa haver unidade da classe. E nós, olhando bem para aquilo que são os propósitos, para aquilo que pode configurar a luta dos trabalhadores nos próximos tempos, temos que olhar para esse proletariado de todas as cores e de todos os idiomas, porque verdadeiramente essa é uma grande força de transformação social. E aqui em Aveiro vimos-lo, discutindo, conversando, debatendo com muitos trabalhadores que não são portugueses, mas que querem concorrer para formar a sua vontade política em Portugal. Uma outra nota de campanha tem a ver com o facto de, ao longo dos anos, mercê da caducidade dos contratos coletivos de trabalho entre o Partido Social Democrata e o Partido Socialista, o que foi, aliás, alvo de uma grande bênção por parte da Troika, nós temos vindo a assistir lenta e inexoravelmente ao definhamento dos contratos coletivos de trabalho. Hoje, por exemplo, aqui no Distrito de Aveiro, no setor do calçado, elogiado à exaustão pelo seu modelo exportador, pela sua capacidade de reinvenção tecnológica, nós olhamos para o setor do calçado, os salários são miseráveis e não é apenas isso. A subida do salário mínimo comeu todas as carreiras do contrato coletivo de trabalho, à exceção dos diretores das fábricas. Já não há contrato, o contrato não tem conteúdo. Não tem sequer conteúdo. E um trabalhador que acabou de chegar a uma fábrica de calçado tem mais ou menos o mesmo salário que alguém que está lá há 20 ou há 30 anos. Esta indiferenciação da classe trabalhadora, esta humilhação de quem trabalha, é produto dessa caducidade dos contratos de trabalho. E nós teremos de nos juntar, unir, continuar a lutar. Porque o contrato de trabalho não é uma questão sindical. O contrato de trabalho é uma questão de cidadania. Se a Constituição da República, um Estado constitucional, organiza um pacto social, um pacto entre as classes, numa determinada época, um contrato coletivo de trabalho organiza diretamente
o contrato social entre o capital e o trabalho. E não há outra coisa que não possa ser uma relação dialética entre a contratação coletiva para uma maioria social e uma Constituição que define o modo do regime democrático ou constitucional. O definhamento dos contratos coletivos de trabalho leva também, de modo gradual, a uma erosão daquilo que é a força da norma constitucional e da organização política democrática no nosso país. A questão dos contratos de trabalho, do contratualismo contra o individualismo, é uma questão de cidadania primeira, porque sem ela nós não voltaremos a ter sindicatos fortes, não voltaremos a ter capacidade de intervenção, não voltaremos a ter polarização à esquerda, mercê da força social, da força que procura ideias de progresso. Os contratos coletivos de trabalho estão no centro. É um erro pensar que os contratos coletivos de trabalho estão ultrapassados. É qualquer coisa démodé. Não, muito pelo contrário. É exatamente isso que nós procuramos para criar o coletivismo social, a capacidade de luta gregária, solidária, não indiferente e não individualista. Uma outra nota de campanha tem a ver com o facto da Ministra do Trabalho e da Segurança Social ter anunciado que não levava à concertação social as conclusões do grupo de trabalho para rever a legislação laboral em Portugal. Bem, temos aí eleições, não vamos agora falar disso, falaremos depois das eleições. Mas, enfim, não é segredo para ninguém que não quer reforçar a contratação coletiva de trabalho, não quer orientar a política de trabalho em Portugal para a defesa de direitos e para a criação de melhores condições de trabalho. Não, mas ela já lá tem duas ameaças. Uma é o retorno do banco de horas individual e a outra é a liberalização de despedimentos, impedindo, na situação de despedimentos, não possa haver subcontratação. E essas medidas, reclamadas pela CIP, reclamadas pelas confederações patronais, são uma ameaça muito grande, não só à estabilidade do emprego, mas como também à valorização dos salários. O banco de horas individual é uma forma de lixar as horas extraordinárias. É uma forma de apertar a garganta aos trabalhadores. Eu alerto, o Bloco alerta, uma maioria do PSD é uma maioria que vai apertar a garganta aos trabalhadores. Uma outra nota tem a ver com as notícias do dia. O que é que o secretário-geral da NATO propõe para uma cimeira da NATO daqui a pouco mais de um mês, dias 24 e 25 de junho? Propõe, já sob negociação com Donald Trump, que os países europeus passem a pagar 3,5% do seu produto em defesa, mais 1,5% na defesa do que ele chama a proteção civil, que é, no fundo, a proteção das infraestruturas críticas dos vários Estados europeus. Nós, neste momento, temos um gasto de 1,7%, 1,8% do produto em defesa. Vamos saltar para 3,5%? É mais do que se gasta em educação em Portugal. É muito mais do que se gasta em educação em Portugal. Mais esse tal 1,5% estranho de proteção civil, nós não temos condições financeiras para isso. O que é que nos diz o novo chanceler da Alemanha? Que nunca, só por cima do cadáver dele, isto agora é uma interpretação minha, só por cima do cadáver dele, é que haverá dívida pública conjunta, como houve para o PRR,
para pagamento de armas. Isso significa, entrou direto na nossa campanha eleitoral, que aquilo que nos prometeram Pedro Nuno ou Rui Tavares, de que haveria dívida conjunta europeia para pagar o aumento da despesa em armamento, não tem fundamento nenhum. Não tem absolutamente fundamento nenhum. Luís Montenegro não disse nada sobre tal coisa. Mas, como é óbvio, um salto desta qualidade no financiamento da defesa vai prejudicar completamente todo o Estado Social. Porque o dinheiro não é elástico e ele não vai aparecer por milagre para a defesa, não vai vir da Europa e, portanto, se do ponto de vista dos fundos europeus nós já vamos ter um corte nos fundos de coesão, terá de ser o país a endividar-se para pagar mais armamento à cota que Donald Trump entendeu que era adequada para o nosso país. Não podemos aceitar esta exigência, não podemos aceitar esta chantagem. Esperemos com bom convívio democrático que aqueles que nos disseram que havia instrumentos financeiros para garantir que o Estado Social não era tocado num único cabelo, nos venham dizer alguma coisa de concreto e que não seja, pura e simplesmente, adiar aquilo que é inadiável, ou seja, o facto do país ser encarreirado pela NATO para uma despesa armamentista sem precedentes na história do país. Queria falar-vos de outra coisa, já aqui hoje falada, que é o genocídio em Gaza. O genocídio em Gaza é, neste momento, a medida de todas as coisas. E é a medida não apenas da nossa impotência gritante, mas também dos silêncios atrozes, do cinismo imperialista, das cumplicidades europeias, das cumplicidades da Liga Árabe, das cumplicidades de tantas outras entidades. Hoje, 20 crianças foram mortas. Todos os dias há crianças mortas. O cerco a Gaza, a ideia absolutamente obscena de criar uma Riviera ou outras coisas sobre os nossos cérebros e sobre a fome deles e sobre a morte da humanidade é absolutamente intolerável. Não podemos permitir tal coisa. E temos que abanar esta campanha eleitoral e dizer aos partidos principais, aos partidos centrais, que sempre adiaram o reconhecimento do Estado da Palestina, que era ontem o reconhecimento do Estado da Palestina. Para terminar, na Assembleia da República defenderei de imediato tudo aquilo que nós temos a fazer para que a objeção de consciência na interrupção da gravidez não seja uma prepotência de uma moral vinculada que quer impor aos outros aquilo que não é de seu direito. E nós, no uso pleno da soberania da República, lutaremos por um Estado laico, sem que morais vinculadas mantenham aquilo que possa ser. Quanto ao mais, para além de fazer o que é a minha obrigação... Não, seres eleito é a tua obrigação, isso é que vais cumprir. Queria dizer que nós temos já um
um bom portfólio de projetos de lei para apresentar pelo Distrito. Um dos quais, e o primeiríssimo, porque senão esfola-me vivo, é acabar com os pórticos à entrada da Aveiro. Camaradas e amigos, há um deputado que tem uma estátua mesmo à beira da Assembleia da República, que foi um guerrilheiro, um lutador, um democrata, um construtor de constituições, das lutas as mais diversas, que era aveirense e muito se ligou a Aveiro, José Estevão. E ele sempre foi considerado, nessa época, como mais tarde, que era um homem da extrema esquerda. E, no entanto, ele ficou ligado a alguns dos projetos de desenvolvimento, como a Linha do Norte, da ferrovia, e outras importantíssimas. Assim nós, difamados ou não, na esquerda radical, consigamos também trazer o projeto do Voguinha à frente, que é outra ferrovia importante e estruturante para o Distrito, e conseguir aquilo que o José Estevão dizia, que eu nestes dias tenho lido muito, é de que toda a política só vale a pena quando ela deriva da soberania popular. Sempre pela soberania popular. Sempre pela vontade do povo. O que é mais ordena? Muda de vida se tu não vives satisfeito. Muda de vida, estás sempre a tempo de mudar. Muda de vida, não deves viver contrafeito. Muda de vida, se a vida em ti a latejar. Ver-te sorrir, eu nunca te vi. E a cantar, eu nunca te ouvi. Será de ti, ou pensas que tens que ser assim? Muda de vida se tu não vives satisfeito. Muda de vida, estás sempre a tempo de mudar. Muda de vida, não deves viver contrafeito. Muda de vida, se a vida em ti a latejar. Em tempo de guerra é urgente defender a paz. É urgente defender a paz. Defender a paz. Mais armas. As armas levam à guerra. 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 Mais armas. Uma grande urgência. Combater o neoliberalismo. Combater o neofascismo. Uma grande urgência. Uma grande urgência. Uma grande urgência. Uma grande urgência. Combater o neofascismo. Combater o neoliberalismo. Combater o neofascismo. Combater o neoliberalismo. É urgente defender a paz. A liberdade de termos uma política de habitação, termos casa. A liberdade de termos trabalho. A liberdade de termos educação. A liberdade de termos paz. Queremos ressignificar a liberdade. Liberdade, liberdade, liberdade. Liberdade, 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 liberdade. Bloco de esquerda, bloco de esquerda, liberdade, bloco de esquerda, liberdade, bloco de esquerda. Queremos ressignificar a esquerda, a liberdade, bloco de esquerda, liberdade, bloco de esquerda, liberdade, bloco de esquerda.